Diletos internautas, sois bem-vindos a este canal. É uma alegria poder falar sobre nossa matéria no dia de hoje. Conforme havíamos falado na aula anterior, hoje vamos falar sobre a análise léxica de João 3,16. Muito conhecido de todos, o texto diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. A análise técnica envolve a identificação e classificação das palavras em termos de sua categoria gramatical, além da identificação de suas características semânticas. Vamos analisar cada palavra do versículo: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Item 1 da análise lexical. Por quê? Esse porquê não tem acento e não é separado. Vamos falar sobre isso depois, quando estivermos estudando as características semânticas de cada palavra. Por quê? Classe gramatical, conjunção causal. Significado: introduz a razão ou o motivo da ação que será descrita. Esse porquê simplesmente em algum lugar vai precisar de um ponto de interrogação. Por quê? Por quê o quê? Esse é o detalhe dessa conjunção de causa. Item 2, Deus. Classe gramatical, substantivo próprio, masculino, singular. Significado: refere-se ao Ser Supremo, Criador de todas as coisas, conforme crenças monoteístas. As crenças politeístas não têm um Deus, mas vários deuses. É importante pensar nisso. Muito bem. Item 3. Amor. É um verbo. Classe gramatical, verbo transitivo direto, no pretérito perfeito do indicativo. Significado: expressa uma ação de carinho ou afeto profundo. Neste caso, refere-se ao amor de Deus pela humanidade. Item 4. A vogal O. Classe gramatical, artigo definido masculino singular. O. Significado: determina o substantivo mundo. Amou o mundo, especificando-o como algo conhecido. Quando eu digo apenas o verbo amou, amou o que? Amou a quem? Quem ama, ama a alguma coisa ou a alguém. Quinto item, mundo. Classe gramatical, substantivo comum masculino singular. Significado: refere-se à totalidade da humanidade ou ao planeta Terra. Item 6. D. Classe gramatical, preposição. Significado: indica a ideia de modo, forma ou intensidade, neste caso, a intensidade do amor de Deus. Item 7. Tal. Classe gramatical, pronome demonstrativo. Esse tal, essa tal, aquele tal, aquela tal pessoa, aquele sujeito, aquela
pessoa tal, pronome demonstrativo. Classe gramatical indica uma intensidade ou modo específico, indicando quem, indicando a quem é dedicado o amor. Item 8º. Maneira. Classe gramatical, substantivo feminino singular. E o significado, forma ou modo de ser feito. Dessa maneira, daquela maneira, desse modo, daquele modo. Maneira, modo ou forma. Item 9. A palavra que. Aqui é uma conjunção subordinativa integrante. Em outras circunstâncias, a palavra que é um pronome relativo indefinido. Aqui, a classe gramatical é uma conjunção integrante. Esse que integra a primeira oração à segunda oração. Significado: introduz uma oração subordinada ligando-a à principal e explicando o modo ou a consequência como isso aconteceu, de tal maneira que. 10º item, a palavra deu. Classe gramatical, verbo transitivo direto no pretérito perfeito do indicativo. Significado: expressa a ação de oferecer, conceder ou doar algo a alguém, porque ele deu. A quem? A todo aquele que nele crê. 11º item. Novamente a palavra o. A vogal. Artigo definido masculino singular. Significado: determina o substantivo filho, especificando-o, porque ele deu o seu filho unigênito. Item 12º, a palavra seu. Classe gramatical, pronome possessivo. Significado: indica que algo pertence a Deus. Entre parênteses, o filho, seu filho. Isso indica que algo pertence a Deus. O filho é um possessivo relacionado a Deus. Pertence a Ele. Não pertence a mim, não pertence a você. Seu é na pessoa mais distante. É na terceira pessoa. A mim, a você, a ele. 13º item. Filho. Classe gramatical, substantivo comum masculino singular. Significado: refere-se a Jesus Cristo, considerado o Filho de Deus na doutrina cristã. Preste atenção nisso, porque no judaísmo, no islamismo e outras religiões do mundo, Jesus não é o Filho de Deus. É um profeta, é um servo de Deus, é um homem dedicado às coisas religiosas, mas não o Filho de Deus. Quando referimos a Jesus Cristo como Filho de Deus, isto é uma doutrina do cristianismo. Unigênito. Classe gramatical, adjetivo masculino singular. Adjetivo? Como assim? Ele é o único filho. Está adjetivando a pessoa de Jesus como Filho de Deus. Significado: único filho, no sentido de que Jesus é o único Filho de Deus. Item de número 15. Para. A palavra para. Classe gramatical, preposição. Significado:
indica a finalidade ou o objetivo daquela doação, daquela concessão de amor, do amor de Deus àquele que nele crê. Item de número 16. A palavra que, novamente, lá no princípio da nossa análise léxica, falamos de uma conjunção subordinativa integrante. Aqui, a classe gramatical é conjunção subordinativa final. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que está integrando. Agora, que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê. Agora a finalidade está presente. Significado: introduz uma oração subordinada que indica finalidade de ação. Temos duas orações além da oração principal nesse texto. Além da oração principal, temos a oração subordinada explicativa e também temos a oração subordinada adjetiva final. Item de número 17. O 17º item é a palavra todo. Classe gramatical desta palavra: adjetivo masculino singular. O significado desta palavra todo refere-se a uma totalidade, significa cada. Ao mesmo tempo que é um todo, refere-se a uma pessoa. Para que todo aquele, apenas para uma pessoa ou para aquela pessoa que crê. O todo, que Deus amou todo o mundo, mas só tem a salvação eterna aquele que crê. Item 18º. Aquele. Pronome demonstrativo masculino singular. Essa é a classe gramatical. E o significado? Refere-se a uma pessoa indeterminada, alguém que se encaixa na descrição que segue. Aquele ou aquela. Quem? É indeterminado. Item 19. O 19º item é a palavra que, novamente. Aqui aparece como conjunção subordinativa integrante dentro desta oração. Introduz uma oração subordinada adjetiva que descreve o sujeito aquele. Nós estamos na segunda oração subordinada. A primeira é explicativa, esta é adjetiva final. E a palavra que está integrando a oração subordinada explicativa à oração subordinada adjetiva final. 20º item, nele. Classe gramatical: pronome pessoal oblíquo, de forma pronominal reflexiva. Cabe reflexão porque precisa-se saber quem é aquele ou aquela. O texto descreve, mas esta palavra cobra esse sentido no texto. Significado: refere-se a Jesus, também refere-se a Deus. Indica a ação de crer em Jesus, de crer em Deus, aquele que nele crê. Em uma das suas palavras, Jesus diz assim: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Ao crer em Jesus, você crê em Deus. Essa é a indicação da ação de crer. O 21º item é a palavra crer. Classe gramatical: verbo transitivo indireto. Quem crê, crê em alguma coisa ou em alguém. Esse verbo transitivo indireto está no presente do indicativo. Aquele que crê. Significado: a ação de ter fé, de acreditar em algo ou em alguém. Neste caso, crer em Deus, crer em Jesus. 22º item, a palavra não. É um advérbio de negação. Essa é a classe gramatical da palavra não. Advérbio de negação. Significado: indica a negação do verbo que o acompanha.
para que todo aquele que nele crê não pereça. Tem um verbo antes e um verbo depois. O verbo que acompanha a palavra não é pereça. 23º item, pereça. Classe gramatical, verbo intransitivo na forma do presente do subjuntivo, porque precisa de uma outra palavra anterior, uma preposição, ou um advérbio, ou um pronome. Por isso é um verbo intransitivo. Pereça. Que ele não pereça, que ela não pereça, que ele, que ela. Temos aí uma preposição e um pronome. Classe gramatical, verbo intransitivo na forma do presente do subjuntivo. Significado: ação de morrer, de desaparecer, de ser destruído. Perecer significa acabar, se destruir, morrer, dar fim a algo ou a alguém. 24º item, a palavra mas. Classe gramatical é uma conjunção coordenativa adversativa. A palavra mas naturalmente traz uma ideia de contrário. Ele poderia ser salvo, mas perdeu-se. Introduz uma ideia de contraste, uma ideia contrastante ou oposta, adversa. 25º item, a palavra tenha. No item 25, a palavra tenha, a classe gramatical é verbo transitivo direto na forma do presente do subjuntivo. Novamente, subjuntivo está presente. Estava lá presente na palavra pereça, agora também na palavra ou no verbo tenha. Que ele tenha, que ela tenha. Um pronome, uma preposição. A palavra aqui, nesse caso, é uma preposição pronominal. Quase não se ouve falar isso. Aliás, uma das coisas que tem me preocupado muito é a baixa qualidade de conversa entre os brasileiros por causa da inovação, da tecnologia, da internet. As palavras estão vulgarizadas, as terminologias são diferenciadas por causa dos neologismos, palavras inventadas. Então, a palavra num quase não se usa num determinado lugar, mas a gente ouve essa palavra quando alguém diz assim, nu. Nu é alguém sem roupa, mas na verdade é uma interjeição de surpresa. A qualificação das palavras na linguagem do português, atualmente no Brasil, está muito desclassificada. A palavra certa é essa, está sem qualidade. Porque as pessoas estão vulgarizando a língua. Então, a linguagem coloquial é uma, a linguagem informal é outra, a linguagem erudita é outra. É preciso entender isso. E a Bíblia tem uma linguagem clássica erudita. Tenha, verbo transitivo, direto, no modo subjuntivo, e o significado é a ação de possuir, de alcançar, de ter, de obter. 26º item, a vogal A, cuja classe gramatical é artigo, definido, feminino, singular. Determina o substantivo vida, a vida, especificando a palavra vida. Porque tem um verbo anterior dizendo que tenha. Tenha o quê? A vida. O 27º item é a palavra vida. Substantivo comum, singular, feminino.
classe gramatical, substantivo comum, feminino, singular. Vida. Significado. Estado de existência. Neste contexto, refere-se à vida eterna, à vida imortal. É um estado de existência, além da vida biológica, além da vida atual, uma outra vida, vida eterna. A mensagem do texto fala do amor de Deus pela humanidade, expressando a ação de Deus em dar seu Filho e as consequências dessa ação para aqueles que creem, que é a promessa de vida eterna. Chegamos ao final da análise léxica de João 3,16. Espero que você tenha gostado. Nosso próximo vídeo será o comentário teológico de João 3,16. Fiquem atentos, esperem, porque muito breve estaremos colocando o comentário teológico de João 3,16 para que vocês possam acompanhar. Muito obrigado pela sua assistência a este vídeo. Se você gostou, compartilhe, comente, deixe seu like, se inscreva no nosso canal. Precisamos ter 1000 inscritos em nosso canal para que o YouTube comece a divulgar, a indicar o nosso vídeo para muito mais pessoas no mundo inteiro. A ideia desse nosso vídeo é levar a palavra de Deus e, ao mesmo tempo, a cultura bíblica para as pessoas que dela precisam. Comente, compartilhe, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal. Desde já, quero agradecer seu apoio. Conto com vocês. Até breve.